Esse foi a maior porrada que eu levei. De 3 para 4 meses, a gente estava continuando trabalhando e no final do quarto mês ele me procurou para dizer que não só ele não ia mais fazer o trabalho de marketing comigo, como ele ia fechar a empresa. Cara, hoje eu resolvi gravar um material um pouco diferente. A gente fala muito sobre aquisição de clientes, eu quero falar um pouco do outro lado, né? Quero contar algumas histórias, separei 3 histórias para contar, de clientes que a gente perdeu aqui na empresa, sem às vezes nem perceber que estava perdendo o cliente. São coisas que provavelmente você não sabe, algumas delas aconteceram até antes de você entrar aqui na empresa. Então, vamos lá, eu quero hoje, o tema do vídeo de hoje são 3 clientes que eu perdi aqui na empresa, sem ao menos perceber. Na maioria dos casos, isso acontece por alguns fatores e eu espero que isso sirva de clareza para quem está assistindo a gente, para quem está assistindo esses vídeos. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero conceituar o seguinte. Essa nomenclatura de ganhar ou perder o cliente tem muito a ver com esse mercado de agência, esse mercado de social media que a gente lida, que é o seguinte. Você ganha o cliente quando ele te dá atenção e quando você passa a atender ele. Porque tem muito cliente que a gente já ganhou, mas que a gente ainda não atende, sabe? O cliente já nos acompanha, já nos segue, já quer consumir da gente, mas faltam alguns ajustes ainda, então a gente ainda não atende ele, mas a gente já ganhou esse cliente. Ao mesmo tempo em que perder o cliente não necessariamente significa parar de trabalhar para ele ou ele não ser mais o seu cliente. Porque tem muito cliente que você perde, mesmo ainda tendo o contrato em vigência. Para mim, o grande momento que você perde o cliente é quando rola uma... Eu vou até fazer um movimento assim, porque não dá para juntar as duas mãos aqui. Mas é o momento em que você gera uma desconexão com ele. É a hora que você perde esse cliente. E isso, às vezes, pode até ser no meio de um processo de entregar uma campanha de social media, por exemplo. Você já perdeu o cliente ali no meio daquela jornada. Só explicando. Estou com esse saco de gelo na mão porque eu estou com problema no pulso, inclusive por edição de vídeo. Então, eu vou fazer gelo aqui durante a gravação, que é uma necessidade que eu tenho para daqui a pouco voltar a trabalhar aqui. Mas vamos lá. Cara, assim, a gente pode perder o cliente, isso é muito interessante. A gente pode perder o cliente em todas as etapas do funil de vendas. De venda mesmo. Porque assim, você entende que um funil, ele vai literalmente afunilando, e o funil, ele é um processo de perda. Porque no topo de funil, o que é o nosso topo de funil hoje? O que é o meu topo de funil, Rafael Vieira? O topo de funil hoje são os conteúdos gratuitos que eu faço no Instagram, os conteúdos gratuitos que eu faço no YouTube, os podcasts, as aulas que eu dou, as palestras, tudo isso é topo de funil. As pessoas me conhecem por causa disso, certo? Meio de funil já é um negócio mais de relacionamento, de envolvimento com a pessoa. E eu perco muita gente nesse processo. Muita gente assiste os meus vídeos, mas não se relaciona, não se envolve, não levanta a mão para querer saber mais sobre o que eu tenho a oferecer. Então é um processo de perda. Depois disso, várias pessoas levantam a mão para querer saber o que eu tenho a oferecer, mas não fecham. Então, a perda do cliente acontece em vários momentos. Eu vou conceituar um pouco cada uma dessas etapas do funil, mas principalmente eu quero falar da etapa de que você já fechou com o cliente, o cara já é seu cliente, e aí você perde ele ao longo do processo. Primeiro, assim, nosso processo de vendas aqui na empresa tem 4 etapas. E esse não é um vídeo sobre processo de vendas, mas eu quero que você entenda que de uma etapa para outra pode haver uma quebra de elo, uma quebra de conexão, e aí eu perco o cliente. Na primeira etapa, eu posso perder o cliente por não ter fit, por ele não estar de acordo com o nosso cliente ideal. Esse é um dos principais motivos que a gente perde cliente na primeira etapa. Porque as pessoas nos procuram, e aí a pessoa ou não tem... ou o que a gente faz não resolve para ela, ou ela não é a nossa persona, ou ela acha que a gente faz uma coisa quando na verdade a gente faz outra. Quantos clientes me procuram para fazer ensaio fotográfico e a gente perde o cliente ali porque não tem fit, ele não encaixa com o nosso cliente ideal. Esse é um dos principais motivos que faz a gente perder o cliente no processo de vendas. Assim, aqui na empresa, ou o cliente, ou a gente perde ele agora, que ele não tem o fit, ou
A gente perdia ele, a gente faz um tempo que a gente consegue manter a nossa base de clientes, mas a gente perdia ele em outras etapas do processo. Uma etapa em que a gente perde cliente, e na maioria das vezes é nessa etapa que você perde sem perceber que gerou uma desconexão com o cliente, é quando você está entregando o resultado para ele, falta você medir, falta você mostrar para ele números, relatórios, e principalmente falta você fazer ele sentir que a sua entrega está gerando uma transformação. Então esse é um motivo clássico de perda de clientes. A gente já perdeu cliente, assim, um dos clientes que eu vou citar aqui, todos eles sem falar qual é o nome da empresa e tudo mais, mas um dos clientes que eu vou citar aqui a gente perdeu por esse motivo. Outro motivo muito comum também de perda de clientes tem a ver com a entrega que você está fazendo. Na verdade, esses próximos dois motivos que eu vou falar tem a ver com a entrega em si. Só relembrando, o primeiro motivo de perda de clientes muito clássico é a falta de fit, é a falta de encaixe entre você e o seu cliente. E aí aqui, generalizando um pouco, porque a gente não vai falar de processo de vendas, esse fit pode se dar em várias etapas do processo, ou o cliente não combina com a sua persona ideal, ou às vezes o cliente não combina com a sua proposta, então você quer dar uma solução para ele, uma proposta para ele ali, e ele não encaixa ali. Isso também é uma falta de fit. Ele é até a tua persona ideal, mas não encaixa na proposta. Então, em geral, vamos generalizar aqui nesse ponto, chamando falta de fit todos os problemas de conexão com o cliente ao longo do processo de vendas. Tá? Então, se a gente perdeu o cliente durante o processo de vendas, provavelmente o motivo foi uma falta de fit. Aqui na empresa é o que mais acontece. Assim, quando a gente perde o cliente nessa etapa é porque ele não encaixou em alguma das coisas. Dificilmente a gente perde por concorrência, dificilmente a gente perde por falta de resposta. Normalmente é falta de encaixe mesmo, falta de fit. Um dos motivos que a gente já perdeu o cliente aqui é a falta de medição, a falta de saber organizar os resultados que você gerou para o teu cliente naquele período de 15 dias, 30 dias, 3 meses, etc. E mostrar para ele de uma forma que ele entenda, de uma forma clara e que faz sentido para ele, sabe? Se o objetivo do teu cliente é gerar vendas, como que você vai medir os teus resultados para mostrar que gerou vendas? Falta essa medição na maioria dos clientes, na maioria das social medias que perdem cliente, esse é um grande motivo. E tem dois motivos relacionados com o processo de entrega. Ou o que você sabe fazer, o que você sabe entregar, não resolve a dor do teu cliente. Aí você pode perder ele antes de fechar, certo? Eu prefiro. De verdade, eu prefiro perder o cliente antes de fechar se eu sei que o que eu faço para ele não resolve. Prefiro que ele não feche comigo. Por quê? Porque eu posso perder ele depois de fechar. E aí eu fechei com ele 3 meses de trabalho, por exemplo, que é a média dos nossos contratos curtos aqui são 3 meses. Fechei com ele 3 meses de trabalho, por exemplo, e no final de 3 meses, o que eu fiz, o que eu sabia fazer, não resolveu o problema dele. E aí, por que eu prefiro perder antes e não nesse momento? Porque nesse momento eu já gastei tempo da minha empresa, eu já gastei provavelmente muito mais energia do que eu gastaria se eu tivesse dedicado essa energia para outro projeto, simplesmente porque o que eu sei fazer não resolve. Então, cara, se esse cara já fechou comigo e eu quero entregar satisfação para ele, eu vou me desdobrar, me triplicar, me quadruplicar para conseguir gerar o resultado. Mas como o que eu sei fazer não resolve, provavelmente esse resultado não vai existir. E aí eu perco o cliente ali, depois de um processo desgastante, depois de um processo de perda de tempo, às vezes de perda de dinheiro mesmo, porque pode acontecer do cliente romper o contrato ou de eu mesmo ter que romper o contrato com o cliente. Então, se o que você faz não resolve, a melhor hora de perder esse cliente é no começo. Mas acontece às vezes de você perder mais na frente. E o quarto ponto, que por mais que pareça um problema de ética, eu nem acho que é. O ponto é a falta de alinhamento entre a promessa e a entrega. Eu prometo uma coisa, eu prometo mundos e fundos e eu entrego muito menos. Pode ser que seja falta de ética, pode ser. Mas eu não vou nem olhar por esse lado, não. Eu vou olhar para o outro lado, que é o seguinte. Muitos profissionais aprendem a prometer. Porque é muito fácil você prometer algo que o cliente quer.
Você consegue prometer para o teu cliente que você vai dobrar o faturamento dele. É muito fácil você prometer isso. Agora, o grande desafio do profissional de marketing, o grande desafio do social media é prometer para o cliente uma transformação que depende dele. Depende de mim e única e exclusivamente do meu esforço o resultado que eu quero te prometer. Aí é uma promessa que faz um pouco mais sentido. Então, acontece muito de profissional de social media prometer lucro, acontece muito de profissional de social media prometer seguidores. Você concorda que não tem como eu garantir que uma pessoa vai te seguir? Simplesmente porque não está no meu controle sentar lá dela e apertar seguir. Agora, o que eu posso prometer? O que eu prometo aqui na empresa? Produtos entregues e resultados buscados. Então, eu vou te entregar X vídeos, X artes, eu vou te entregar uma quantidade específica de vídeo, uma quantidade específica de artes, vou te entregar uma campanha de anúncios com tal objetivo e o nosso resultado esperado, a nossa busca é isso que esteja no meu controle. Eu não prometo nada que eu não tenha como medir. Então, por exemplo, vendas. Eu não tenho como prometer um aumento de 20% nas vendas do cliente se eu não tiver como medir isso. Pode até ser que eu gere esse resultado, mas se eu não tenho controle para medir isso, eu não vou prometer. Então acontece muito, cara. Esse é um erro muito comum do iniciante, do profissional iniciante em marketing, que ele nem faz por mal, ele só tenta convencer o cliente daquilo que o cara quer, quando na verdade aquilo que ele está prometendo ele não consegue entregar. Então é um erro muito comum, principalmente de quem está começando, uma divergência na promessa e na entrega. Assim, ele promete uma coisa e entrega outra. Mas, de novo, eu não acho que é um problema de ética. Eu, pelo menos, espero que não seja um problema de ética. É mais um problema mesmo de prática, de não saber o que eu posso entregar de tangível. E aí eu acabo prometendo o que o cara quer. E muitas vezes, você não consegue entregar o que ele quer. Mas o que você... Isso é muito louco. Muitas vezes você não consegue entregar o que o cara quer. Mas o que você entrega faz ele chegar onde ele quer. Então, eu não consigo te entregar um aumento no número de vendas. Mas eu consigo te entregar clientes te mandando mensagem. E aí o fato de eu te entregar clientes te mandando mensagem faz aumentar o número de vendas. Sabe? Eu posso te prometer vendas? Posso. Agora, se eu te prometer vendas e não te entregar vendas, tem um desalinhamento. Agora, eu prefiro descrever a entrega daquilo que eu tenho controle. Então, esses 4 pontos são os pontos pelos quais eu acredito que se perde o maior número de clientes. Vou resumir para a gente poder alinhar e partir para os clientes que a gente já perdeu e como que isso aconteceu e como que a gente lidou com isso. Primeiro, falta de fit, falta de encaixe do cliente com a sua persona ideal ou com a sua proposta ou com vários pontos do teu processo de vendas. Depois da venda, você pode perder o cliente por 3 motivos. Você pode perder o cliente por falta de medição dos resultados, você não consegue medir e mostrar para ele os resultados que você tem como alcançar. Desalinhamento na promessa da entrega, você promete uma coisa e entrega outra, ou o que você entrega não resolve o problema dele. Para mim são esses 4 pontos. Tem um 5º ponto pelo qual a gente perde o cliente, mas eu vou falar lá no final, que a gente já perdeu um cliente por esse 5º ponto, mas esse cliente eu tenho o maior orgulho de ter perdido, e eu vou falar o porquê. Eu falei aqui que eu ia descrever 3 clientes que a gente perdeu. E o primeiro cliente que foi, na verdade, o primeiro cliente de todos que eu fechei como social media. E foi o primeiro cliente que eu perdi também como social media. E talvez tenha sido o que mais me doeu perder. Porque simplesmente eu achei que os meus clientes de social media iam ser para sempre. Que eu ia atender aquele cara por anos e anos e anos. E, de repente, o cliente me mandou mensagem sendo que não queria mais continuar. Esse cliente foi uma clínica de psicologia. Eu já falei deles aqui algumas vezes. E hoje eu tenho um super relacionamento com o proprietário dessa clínica, é um amigo pessoal meu. Mas eu não trabalho mais para ele,
porque a gente teve um problema muito grande. Eu tive, enquanto profissional de social media, eu achava que o que eu estava fazendo estava resolvendo o problema dele. E aí eu passei 3 meses, foi um contrato de 3 meses que eu fiz. Eu passei 3 meses executando esse contrato, olhei lá no contrato, ó, cara, são 3 artes por semana, e eu ainda já até falei num vídeo aqui, eu fiz um vídeo a mais pra ele, falei, cara, tô bombando, porque eu tô entregando muito a mais do que eu prometi pra ele. E, cara, tava lá fazendo as 3 artes por semana, publicando, escrevendo texto nessas artes direitinho, gravei um vídeo pra ele, entreguei o vídeo, e no final de 3 meses, ele veio conversar comigo que não ia continuar o trabalho. Eu tinha ido atrás dele pra, pô, vamos renovar, vamos fazer um negócio maior e tal, vamos aumentar para 5 artes por semana. E ele veio me procurar dizendo que, assim, a gente conversou e ele falou que não ia renovar o trabalho porque gostava das artes que eu fazia, mas isso não estava dando resultado para ele. E aí foi um problema muito grande, porque eu não estava conseguindo ver que o que eu estava entregando não era o que ele precisava, primeiro de tudo. Ele não precisava de 3 artes por semana. E eu não estava conseguindo ver, segundo, que ele não estava satisfeito. E terceiro, eu não estava conseguindo medir o resultado da minha entrega. Então foi um combo perfeito de como perder um cliente com maestria. Mas o grande lance foi, como eu, na época em que eu comecei a trabalhar como social media, eu queria ter a liberdade de não precisar ficar em contato com o cliente. E você fechou um trabalho de 3 meses comigo, a gente vai conversar daqui 3 meses para renovar esse contrato. Eu simplesmente não percebi que o trabalho que eu estava fazendo era insatisfatório. Eu não percebi que ele não estava ganhando clientes novos. Eu não tinha percebido qual era o propósito das mídias sociais para ele. Eu sabia qual era o propósito de fazer aquele trabalho para mim. Eu tinha que fazer um número específico de artes, eu tinha que fazer um número específico de texto, eu tinha que responder comentários. Esse era o propósito que eu acreditava que aquele trabalho ia me trazer. Mas, no final das contas, eu precisava gerar venda. No final das contas, eu precisava fazer com que o negócio dele melhorasse. E eu não fui capaz de fazer isso com a entrega que eu estava querendo entregar. Então, apesar de ter sido um contrato, papel assinado, 3 meses de trabalho e ele ter cumprido com os 3 meses, eu ter cumprido com os 3 meses, eu nunca ter tido problema de pagamento com ele, nada disso, eu perdi o cliente sem nem perceber. E o motivo dessa perda foi que eu não tinha alinhamento do que ele queria. Eu prometi o que eu achava que era o que ele queria, não era. A minha entrega não deu resultado. Então, o principal problema foi o que eu sabia fazer não dava resultado para ele. Porque eu ainda não sabia encontrar o resultado para esse cara. Qual era o resultado que ele queria? Não era uma quantidade X de posts por semana. Mas naquele momento eu achei que era. E o fato de, principalmente, não ter um canal de diálogo aberto com o cliente me fez achar que eu estava bombando. E aí eu lembro até hoje. Eu fui... Acho que eu já contei isso no vídeo. Eu estava viajando e recebi uma mensagem no começo do ano, assim, dia 3 de janeiro. Mandei mensagem para todos os meus clientes. Fala, galera, feliz ano novo. E aí, vamos trabalhar nesse próximo ano. E todos os clientes naquele dia responderam que adoraram o que a gente tinha feito, mas que não ia dar para renovar. E eu não estava nem em Porto Velho, eu estava viajando. Eu perdi esse cliente assim. Então, assim como esse cliente eu perdi nessa época por esse motivo, eu perdi vários outros pelo mesmo motivo. Porque eu não tinha alinhamento de que o que eu entregava não resolvia o problema deles. Esse foi o primeiro cliente, foi o cliente que mais doeu, assim, que eu perdi. Foi o primeiro cliente que eu tive, foi o primeiro cliente que eu perdi e, cara, doeu porque eu achei que eu sabia o que eu estava fazendo. E aí, vem uma porrada e você não sabe o que você está fazendo. Segundo cliente que eu perdi aqui na empresa, sem perceber que eu tinha perdido esse cliente, foi uma cafeteria que a gente fez vários trabalhos para eles. A gente fez, nossa, design, foto, vídeo e uma estratégia de marketing que envolvia marketing de influência e marketing de conteúdo. E esse cliente também é uma pessoa que até hoje eu me dou super bem, é um amigo pessoal, mas não é mais meu cliente. Por quê?
Porque a gente não tinha fit, não tinha alinhamento entre o que eu queria fazer e ele não era meu cliente ideal. Porque o que eu queria entregar não era o que ele queria, de novo, faltava um alinhamento da promessa e da entrega. E aí eu prometi uma coisa porque eu queria seguir uma jornada, eu queria fazer um trabalho de marketing de influência com conteúdo, queria fazer um trabalho de marketing de conteúdo para ele, para que as pessoas conhecessem o negócio dele pela qualidade do produto, pela qualidade do conteúdo que ele gerava ali. E no momento, o que ele queria era aumentar as vendas através de um novo cardápio. Então não tinha fit. Eu percebi que eu não queria fazer cardápio. Eu fiz, mas não era o que eu queria fazer. E aí eu percebi que eu ia para lá mais dar dicas para ele de como fazer as mídias dele do que sentar na frente do meu computador e planejar como ia ser a mídia dele. Era um trabalho de orientar o que ele queria. E eu não tinha vendido para ele essa consultoria, eu tinha vendido para ele uma solução. E aí eu perdi o fit total com esse cliente. Chegou ao ponto da gente conversar e falar, cara, finge que nada aconteceu e cada um segue pro seu lado e vamos continuar sendo amigo. Foi tipo isso. Porque ele queria seguir por um caminho e eu queria seguir para outro. E aí falta fit, falta encaixe entre o que eu tenho para oferecer e o que ele quer. E aí, por faltar fit, ele não ser um cliente de marketing, ele não queria ser um cliente de marketing da empresa. Ele queria ser um cliente de design e de foto. E eu não queria fazer um trabalho de foto e design para ele, eu queria fazer um trabalho de marketing. Então, esse cliente eu perdi, cara, literalmente 2 meses depois eu vim perceber que eu tinha perdido esse cliente. Eu passei 2 meses trabalhando para ele, sem perceber que eu tinha perdido, porque eu fazia as coisas, eu estava continuando fazendo alguns planejamentos, fazendo algumas execuções, fazendo algumas campanhas internas ali pequenas, e não dava resultado, porque simplesmente ele não botava em prática na hora que ele queria. E tá tudo bem, ele queria ir por outro caminho. Só que, de novo, faltou comunicação, faltou alinhamento, perdi o cliente sem perceber, fui perceber 2 meses depois, perdendo dinheiro, perdendo tempo, me desgastando, procurando uma solução para esse cliente. Então esse aí foi assim, foi muito dolorido pra gente perder esse cliente, porque eu adorava trabalhar lá, adorava fazer os projetos com ele, mas perdê-lo fez com que a gente notasse que a gente estava prometendo a coisa errada. O terceiro cliente que eu perdi sem perceber, sem sequer perceber, foi uma empresa de fruta no pote. Uma frutaria, um microempreendedor aqui que resolveu que ia começar a servir fruta no pote e já era um amigo pessoal meu há alguns anos. Ele me procurou porque ele queria fazer um trabalho de divulgação desse projeto. E aí, a gente fez um trabalho também de 3, quase 4 meses. E no final do 4º mês, esse foi a maior porrada que eu levei. No final assim, de 3 para 4 meses, a gente estava continuando trabalhando. E no final do 4º mês, ele me procurou para dizer que não só ele não ia mais fazer o trabalho de marketing comigo, como ele ia fechar a empresa de fruta no pote. E aí, por que foi uma porrada maior ainda? Porque eu não percebi que a empresa não estava dando certo. Então, além de eu não estar gerando resultado para ele não estava tendo resultado nenhum. E aí, não só eu perdi o cliente, como o cliente deixou de existir como negócio, eu sequer notei que os números dele estavam caindo. Porque eu tinha feito um planejamento estratégico mais longo, para ele conquistar clientes ali 3, 4 meses. E quando chegou nessa jornada de começar a conquistar novos clientes, a empresa já não funcionava mais. Porque não tinha estrutura, sabe? A empresa já não tinha mais estrutura física, não tinha mais fluxo de caixa para funcionar. E óbvio, isso passa por vários motivos pelo qual isso aconteceu, mas eu perdi o cliente sem perceber que o cliente estava se esvaindo com falta de fluxo de caixa, com as estratégias de marketing que eu tinha planejado para dar resultado ali 6 meses. Eu precisava do resultado ontem. Então, esse cliente aí foi muito foda, porque a gente perdeu e o negócio deixou de existir. O projeto de fruta no pote dele deixou de existir porque o marketing que a gente tinha projetado para ele não era o que ele precisava. Ele não precisava fazer um trabalho de branding de 6 meses para depois começar a conquistar cliente. Ele precisava começar a conquistar cliente desde o primeiro mês.
E aí um erro estratégico fez com que o negócio deixasse de existir. E aí, obviamente, não tem projeto de marketing que sustente a falta de resultado. Então, eu acho que esses 3 clientes foram os clientes mais doloridos que a gente perdeu aqui na empresa. Mas eu até me considero um ponto fora da curva nisso, porque eu não consigo lembrar de outros clientes que a gente perdeu negativamente, assim, sabe? Sem nem perceber. A gente começou a trabalhar com alguns clientes, concluiu alguns projetos e deixou de trabalhar com alguns ao longo do tempo, mas tudo de forma orquestrada e planejada. E acho que tem um quarto cliente, tá? Tem um quarto cliente que a gente, entre aspas não, tem um quarto cliente que a gente perdeu aqui na empresa, mas esse, como eu falei no começo, é o cliente que, se eu tivesse que perder todos os meus clientes, seria por esse motivo. Que é o seguinte, a gente perdeu o cliente porque a gente fez ele ter um resultado recorrente, a ponto dele não precisar mais da gente para ter resultado. Então, esse é o cenário perfeito para mim. Enquanto estrategista de marketing, a gente conseguiu fazer uma estratégia que fizesse com que o negócio do cliente crescesse sem que ele dependesse da gente para conquistar novos clientes ou para ter um branding maior. E aí ele simplesmente não viu mais por que continuar trabalhando com a gente. As estratégias que a gente tinha feito já davam o público que ele precisava e ele não precisava de mais público ali, porque ele estava no cenário quase 100% 100% não, mas ele estava num volume de capacidade que era o satisfatório para ele. Então esse cliente a gente perdeu porque deu certo o trabalho. A gente perdeu o cliente, mas a campanha deu certo. E esse é o único tipo de cliente que eu aceito perder. É o cliente que ele não precisa mais do nosso trabalho para ter resultado. Ah, Rafael, mas perder esse cliente é bom? Eu falo assim, para o modelo de negócio que a gente trabalhava até 6 meses atrás, a gente perderia clientes assim. Porque eram modelos de campanhas únicas e que precisavam dar muito resultado. A gente fazia uma campanha, dava muito resultado. Aí a gente fazia outra, dava resultado. Fazia outra. Até chegava um ponto que esse cliente não... Idealmente, esse cliente não ia precisar mais das nossas campanhas para ter resultado. E aí, com esse cliente específico, né, a hamburgueria, a gente já falou dessa hamburgueria aqui algumas vezes, isso aconteceu. Agora, o que fazer com esse cliente? Eu acho que esse é o grande ensinamento que esse caso específico me trouxe. Eu preciso ter o próximo passo. Eu preciso ter uma outra solução para ele, para que, apesar do meu resultado ser um sucesso, ele continue, não é precisando de mim, mas precisando de mim para ter mais resultado. Não é assim, se ele parar, cai. Se ele não parar, melhora. E aí foi quando a gente desenvolveu um novo método de trabalho aqui na empresa, que é o que a gente está fazendo agora, não é o escopo do vídeo falar disso, mas graças a esse cliente, a gente olhou e falou, opa, a gente precisa de um passo depois. Por quê? Porque eu olhei para os meus clientes que eu tinha e eu observei que alguns iam cair nesse processo. Terminou o trabalho de 3 meses, ele não precisa mais de mim. E agora a gente construiu um próximo passo para esses clientes aqui na empresa. Então, a gente perdeu um cliente. Dos 4 que a gente mencionou, perdemos um cliente por ter dado certo. E aí o aprendizado dos outros 3, acho assim, é legal concluir esse papo falando um pouco do aprendizado que cada um desses clientes teve. Primeiro, fechando esse 4º cliente, arredondando isso, o que os 3 clientes, os 3 primeiros clientes, o que eles tinham em comum que nos fizeram perdê-los? Primeiro, eu não tinha controle do resultado que eu prometia. Eu prometia uma coisa que não era o que ele precisava e eu não tinha como provar para ele que o que eu estava prometendo ia ser possível. Então, tinha um desalinhamento. A maioria deles, a gente fez uma estratégia errada. Simplesmente, na verdade, a gente basicamente não tinha estratégia. Era só seguir uma fórmula de bolo, de fazer posts e esperar que o resultado viesse. Então,
A maioria dos trabalhos que a gente fez que deram errado foi porque a gente tinha uma estratégia receita de bolo, e aí, no final de tudo, para esses 3 clientes, o que eu queria entregar não era o que resolvia para eles. Então, o aprendizado desses 3 clientes foi mudar a minha entrega para algo que resolve a dor dele. Antes eu entendia muito de marketing. Hoje eu entendo muito de negócio. Porque eu entendo quais dores eu preciso resolver naquele negócio. E aí eu acho que essa é uma grande sacada para o social media, entender que ele não é uma pessoa que cuida de mídias sociais. Ele cuida de estratégias de negócio. A diferença é que as estratégias de negócio, elas não estão mais no negócio físico, assim, não depende mais só do espaço físico, mas depende também de uma presença digital. E aí, esse profissional é o que vai cuidar disso. Social media bom para mim é o cara que pensa em estratégias de negócio voltadas para o ambiente digital. O 4º cliente me ensinou que eu preciso ter sempre um próximo passo se eu quiser que o cara dê certo. Se eu estou trabalhando com uma empresa, se eu presto serviço para uma empresa de vendas, de serviço, de produtos, e essa empresa tem resultado, eu preciso ter um próximo passo para ela. Se o meu objetivo é gerar um resultado X, eu gero esse resultado, ela não precisa mais daquele resultado X. Você concorda? Então eu preciso ter um próximo passo para ela. E aí foi quando a gente desenvolveu uma jornada um pouco mais longa de como que a gente dá mais resultado para quem dá certo. E isso é um risco muito grande, cara. Não ter isso é um risco muito grande. Por quê? Porque você pode acabar se auto-sabotando. Enquanto social media, você sabe que se você der certo, você perde o cliente. Se você não tem uma jornada maior do que aquele passo ali, você sabe que se você cumprir esse passo, você perde o cliente. Então, eu acho que o grande aprendizado aqui é, ou você cria uma jornada recorrente e incremental, cada vez melhor para o teu cliente, ou você vai perder o cliente quando ele der certo, ou ainda você vai perder o cliente quando ele der errado. E aí esse cliente provavelmente não volta para você. O cliente que você perde quando dá certo, ele até volta. Às vezes ele precisa de outra coisa e tal, ele volta. Mas o cara que você perde porque deu errado, você perdeu o cliente, o teu tempo, aquela receita recorrente e a tua credibilidade. E são 4 coisas que a gente não abre mais mão aqui na empresa. Então, eu queria falar um pouco desses clientes que a gente perdeu, porque eu acho que é muito possível se aprender com os erros. E eu tô falando disso porque eu já passei por várias etapas que o cara que está me escutando aqui vai passar e eu quero que ele não sofra dos mesmos erros que eu sofri. Por fim, se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber quais clientes você já perdeu e o porquê você acha que você perdeu esses clientes. Vamos criar um canal de diálogo em torno disso. Aqui embaixo tem um link, cara, para um grupo de Telegram onde eu vou gerar conteúdo para você, onde eu vou passar informação para vocês, onde eu vou informar sobre os próximos passos que eu vou dar enquanto alguém que ensina sobre o social media. Clica aqui para entrar no grupo e é isso. Deixa teu like, se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias, tem Vieira Raiz toda terça, tem podcast, Coffeecast toda quinta. Dá uma olhada nos Coffeecasts, acho que no final do vídeo vai ter um card com os Coffeecasts aqui do lado. Posso até falar para deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, o card do último Coffeecast, que é sobre como conquistar clientes visitando negócios locais, que é muito, cara, ficou muito massa esse papo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.